Salve aí, Carro Cars. Vou fazer um vídeo aí. Tá frio, aí eu tô de... porque tô meio careca, né? Aí faz frio. Então vamos lá. Vamos falar aí do Boreal. O Boreal é o novo carro da Renault, já tá chegando, o pessoal já tá falando. Bom, tem N assuntos aí, um monte de coisa rolando aí no Brasil, mas a gente não fala sobre isso, né? Um monte de problemas e sabe lá como vai ficar o mercado de automóveis, né? Que já está ruim para nós, ruim para nós. É muito imposto, muita dificuldade de comprar, muita dificuldade de manter. Mas vamos falar aí do Boreal. Eu recebi uma pergunta no comentário se eu achava que o Boreal ia extinguir a Duster, né? Que a Renault ia... assim, com o lançamento do Boreal, será que vai acabar com a Duster? Bom, assim, é uma pergunta, acho que interessante, porque a Duster tá aí há muito tempo. A Duster 1.3 Turbo, ela é muito cara. Apesar, eu acho que é um carro bom, anda bem, né? Eu nunca andei, mas pela potência e torque, tu já imagina que o carro é um torpedo, né, velho? Um carro bom de andar nossas ruas aí, que são horríveis, né? Buraco pra tudo quanto é lado, asfalto tem mais remendo do que... Quando não tem buraco, é remendo mal feito, né? Assim, remendo... Quer dizer, é melhor ter um remendo do que ter um buraco, não é isso que eu tô falando, não. Antes ter o remendo do que ter um buraco aberto. Mas ou é remendo ou é buraco. Não tem rua mais assim, lisa, né? Então a Duster é um carro bom para andar na rua, nessas ruas. Aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre o Boreal, né? Cara, o design é todo novo, né? Plataforma diferente e tal. Interno, externo. Um carro, assim, aparentemente muito bem acabado. Muito bem resolvido. Muito moderno. Ele, aqui no Brasil, teve mão da engenharia brasileira com a engenharia francesa, né? Porque não dá para vir o carro da França para cá. Eles têm que fazer muitas adaptações para o carro poder chegar aqui, não ficar quebrando suspensão, não ficar quebrando motor, não ficar quebrando câmbio, né? Então ele tem que ser muito bem adaptado para aguentar as ruas do Brasil, né? O clima dos climas, o Brasil tem climas diversos, né? Climas severos, muito calor, em alguns lugares muito frio. Ele vem com som assinado, né? E parece que foi desenvolvido pelo Jean-Michel Jarre. Isso foi a história, eu peguei essa informação lá do Opinião Sincera. Jean-Michel Jarre é um cara que fez muito sucesso, acho que nos anos 80 ou 90. Mexia com teclado. O cara foi badalado naquela época, né? O motor é 1.3 turbo, já conhecido aí do mercado, com o câmbio de 6 marchas de dupla embreagem. Aí a gente põe uma observação que a gente vai falar no final. O acabamento dele é bem superior. Ele tem um ADAS muito completo, pelo menos a versão que estava lá, com 24 funções, né? Então é um carro com muita segurança ativa, passiva. Acho que são 6 airbags. Pelo que ele falou lá, o custo de manutenção pode ser o menor que o dos concorrentes. Por que ele falou isso? O Felipe lá da Opinião Sincera. Isso aqui é uma coisa até dá para entender. Um carro desse não é barato de manter. Mas entre um carro desse e um Compass, ou um carro desse e um Volvo, sei lá, ou então eu não sei se a Chevrolet vai ter algum para concorrer, né? Um SW4 não vai ser tão caro, mas sei lá, um CRV que deve, não sei se ainda tem, que deve ser importado. Eu só não sei em relação ao Corolla Cross, mas eu acho que esse carro aqui, ele vem com um acabamento um pouco superior que o Corolla Cross, né? Vem com uma multimídia lá mega top, com sistemas do Google lá tudo avançado, acho que tem inteligência artificial, sei lá. Eu não entendi muito bem essa parte.
E assim, esse carro ele tem uma vantagem grande em relação a alguns carros importados, né, principalmente da China, porque parece que alguns carros chineses estão sofrendo um pouco com as nossas vias, segundo ele lá. Eu não sei porque eu não tenho e não me interessa em ter carro chinês no momento, tá? Nem posso ter no momento. Bom, mas aí, e a Duster? Bom, se eu fosse arriscar aqui uma opinião, um palpite, a Duster ainda existe lá fora, né? Ela não encerrou lá fora. Eles vão manter o Boreal e a Duster 1.3 turbo? Eu acho que eles vão acabar com a Duster 1.3 turbo, tá? E a Duster 1.6, ela perdeu um pouco de potência, porém, contudo, quando ela vinha com o motor Renault, ela não tinha a potência do motor Nissan, tinha um pouquinho menos. Então ela tá ali em relação à primeira Duster, sei lá, uns 5 ou 6 cavalos a menos, um pouquinho, pouca coisa de torque a menos. Que para um carro que não tem tanta potência, faz falta. Eu acho que faz falta. Tanto que eu acho que a Aurok não mexeram no motor. A Aurok vem com o mesmo motor dessa daqui. O 1.6, 120 cavalos e 16.2 kg de torque. Tudo essa confusão de PL8, PL não sei o que lá, né? E aí, e a Duster? Ela vai conviver com o Boreal? Assim, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, se a Renault ainda tiver a intenção de manter a Duster, eu acho que ela vai baixar o preço da Duster, vai capá-la um pouco mais para ela virar um Sandeirão, tá? Porque eles tiraram o Sandero e o Logan. Então eles vão capar um pouco mais a Duster, não vão aumentar o preço dela e vão... Óbvio, sempre tem promoção, né? É só olhar aí na internet. E vão manter o motor 1.6 dela. 1.3 turbo eles vão tirar. Eles devem fazer isso por, sei lá, por mais um ano ou dois, talvez. E fatalmente eles vão tirar a Duster do jeito que a gente conhece aí do mercado. Eu acho que vão tirar. Se vão lançar a nova Duster, a Duster atualizada da Europa, eu não faço a mínima ideia. Porque seria o Kardian, o Boreal e não tem mais nenhum, né? Agora a Volkswagen tem o Terra, Nivus, T-Cross e o Tiguan. E mais um, que é aquele outro, o Taos. A Volkswagen tem 5. Por que a Renault vai tirar a Duster? Não faz muito sentido, né? Ela poderia manter a Duster com o preço de um carro assim, um pouco acima do carro de entrada. Até porque é um carro assim, com aquela plataforma de Sandero, né? Então assim, do Sandero antigo, o Sandero não tem mais. Acho que eles não estão fabricando mais o Sandero e o Logan. A Duster, ela tem como sim substituir o Sandero e o Logan nas vendas. Eu acho que sim, desde que tenha o preço certo. Porque o pessoal hoje tudo quer SUV, né? O Terra é um exemplo, né? O pessoal quer SUV. Então assim, ao invés do cara chegar na Renault para pedir um Sandero ou pedir um Logan, ele vai lá para comprar uma Duster, porque tem preço e é um carro robusto, um carro já bem consolidado no mercado. E um motor robusto, carro tranquilo de andar, confortável de andar. Só que vai ter o mínimo de mimo, né? O mínimo. Né? Porque os caras já falaram, tem que ter painel digital, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Cara, mas os carros ficaram totalmente inacessíveis. Quanto que vem esse Boreal? Não tem preço ainda. Qual vai ser o preço do Boreal? Se o Kicks, que é de uma empresa parceira da Renault, a versão mais cara veio por 199 mil, o Boreal, e é o motor 1.0 turbo, talvez por isso eles não puseram, o pessoal estava questionando, por que a versão mais cara do Kicks novo não veio com 1.3 turbo? Aí agora a gente entende, porque agora tem um Boreal, vai vir o Boreal, né? Então o Kicks não pode canibalizar o Boreal, o Kicks é um pouco mais caro que o Kardian, não vai canibalizar também o Kardian, a não ser o Kicks versão antiga, mas aí tem gente que vai preferir um carro mais moderno. Então talvez por isso
o Kicks não vai realmente ter o motor 1.3 turbo. Ah, mas tem na Duster, mas eles provavelmente vão tirar. Porque a Duster não vai vender 1.3 turbo. Talvez aí vão fazer aí um queima de estoque aí dela aí e vão para a linha do talvez 2026 a próxima aí que eles lançarem, ele não vai ter mais. É o que eu acho. Ou vamos deixar um preço muito caro e não vão produzir. Vai estar lá só pro forma, né? Mas as montadoras são um pouco lentas para tomar essas decisões, né? Então eu acredito sim que a Duster ainda tem uma sobrevida, por mais que tenha influenciador reclamando isso e aquilo, a Duster não, sim, já vendeu muito, muito mais do que hoje em dia. Ela precisa baixar um pouco o preço, tá? Baixar um pouco o preço e ela vai acabar também concorrendo com o card de entrada, né? Vai ficar ali mais ou menos no preço do Tera, do card de entrada. Não sei como é que vai ficar isso. Se eles conseguirem fazer isso. Senão, eles vão tirar a Duster de linha. Então, eu acho que para a Duster sobreviver, vamos falar de preço real. Não é o preço de tabela, é o preço que você chega na concessionária lá com bônus, com não sei o que lá, que os caras vão te vender. Ela vai ter que estar com um preço muito interessante lá para você adquirir uma Duster. Senão não sei como é que vai ser a sobrevida da Duster. Agora, definitivamente, tu pagar, sei lá, 160, 170 mil numa Duster 1.3 Turbo, não faz sentido. Na minha visão, não faz sentido. Deve ser um carro muito bom, mas eu acho que até 130 mil já é muito dinheiro, velho. Mas a tendência dos carros é subir mesmo, né? Não tem jeito. Ainda mais com essas confusões, novas confusões aí de geopolítica, de Brasil, de tarifácio e o caramba, né? Então, a situação não é muito boa. Se eu tivesse que comprar um carro, eu correria para encomendar ele já agora. Eu quero comprar um carro, mas eu não tenho como encomendá-lo agora. Então, não vai ter como. O ideal para mim, para comprar um carro, seria só em 2027. Por quê? Porque eu comprei o Mob, né? Final de 2024, comecei a pagar em 2025. Vou pagar 2 anos. Aí, a hora que terminar de pagar o Mob, eu tento começar a pagar um outro. E eu não tô com a documentação ainda para comprar o carro novo, né? É isso, pessoal. Eu já expliquei isso aí no canal, né? Que a gente quer comprar um carro PCD, né? Mas é muito difícil, velho. Ó, é uma barreira gigantesca. Tu tem que procurar médico do SUS e é difícil pra caramba, tá? Tem médico que tem medo de preencher o formulário e é uma confusão. Aí o exame foi feito com outro médico e os cara, é difícil, tá? Não é fácil não. A gente vai tentar. Aí depois você tem que fazer um laudo no Detran e não sei o que. Eu nem sei se ela vai poder porque a carteira dela não tem um ano. Então assim, eu vou deixar isso acho que para 2027 mesmo, tá? E aí não sei como é que a situação vai estar lá para frente. A gente vê como é que vai ficar, se vai ter condições ou não. Se ainda tiver o Kicks rolando, se ainda tiver Duster, se ainda tiver um carro mais barato para comprar, porque não adianta também você chegar lá e tentar comprar um carro caro com a isenção. Tu perde a isenção do ICMS e tu perde a isenção do IPVA. Só vai ter isenção do IPI. Aí não adianta nada também, né? Isenção do IPI, às vezes tu consegue numa a mesma coisa numa negociação na concessionária aí, quando eles estão com aquelas queimas de estoque. Então, não é grande vantagem não, tá? É vantagem, mas desde que não haja outras vantagens, né? Então tu passa por uma torpedo de documentação para chegar lá no final não conseguir nada. Então o PCD ele é interessante sim, se você tiver isenção do IPVA, do ICMS e do IPI. Aí é interessante pra caramba. Vamos conseguir? Não faço a mínima ideia. Entendeu? Direito ela tem. Agora, vamos conseguir? Isso é uma outra coisa. Vamos lembrar que, porra, é uma burocracia do caramba
é uma confusão louca, tem que fazer um monte de laudo médico, tem que, porra, correr atrás pra caramba, e aí quando tiver tudo pronto, aí sim. Então eu não vou me estressar com isso. Vamos ver com calma. E se não tiver condições de comprar um PCD, possivelmente eu não vou trocar de carro, nem em 2027. Tá? Esse é o meu panorama. A situação apertou pra caramba, tá, velho? Mas muito, muito pra mim. Muito. Apertou e apertou demais. Mas a gente não vem aqui pra ficar chorando, não. Deus tem mais pra dar, né? Vamos agradecer, eu agradeço por tudo. Tá? A situação a gente vai driblando. Que Deus os abençoe aí, pessoal. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus.